Simulado 177 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está sempre ligado, acompanhando os simulados, estudando, se atualizando, testando os conhecimentos, se preparando para fazer prova, está no lugar certo. São sempre 3 questõezinhas por vídeo e vamos lá para mais um simulado de legislação com a primeira das questões, que é a questão de número 579. Questão número 579 é daquelas que eu imagino que você deva gostar, né? Do leve, média, grave, gravíssima. A questão é a seguinte, ó. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora é infração. Olha, é o que eu sempre digo quando cai esse tipo de questão. O pessoal às vezes me pergunta: tem alguma dica, algum macete, algum truque? Cara, eu já vi colegas na área trazerem dicas, orientações nesse sentido. Mas assim, não funciona para 100% dos casos. Vai funcionar para uma parcela deles. Mas pode acabar induzindo a erro em outros, né? Então assim, é realmente lendo. Não tem segredo, não. Tem que ler, cara. Não tem um jeito. E aí aos poucos você vai pegando, leve, média, grave, gravíssima, principalmente aquelas, vamos chamar assim, de mais comuns, né? Você começa por elas. Avanço sinal vermelho, cinto de segurança, alcoolemia, capacete e tal, aquelas que ocorrem com mais frequência, vamos chamar assim. E aos poucos as outras vão vindo também. Essa, por exemplo, é uma infração que está lá no artigo 252 do CTB, em seu inciso 1. E é uma infração de natureza média. Pronto, as infrações do artigo 252 são de natureza média, né? Exceto o parágrafo único, que é a infração por dirigir segurando ou manuseando o telefone celular, que é gravíssima. Olha lá, aos poucos você vai pegando, né? Se é de natureza média, são 4 pontos, né? No prontuário, além daquela lembrança de R$130 para o cara não botar mal o braço para o lado de fora. Então, a infração aqui é de natureza média, a resposta correta é a letra B, e bora para mais uma questão, que é a questão de número 580. A questão número 580 é a seguinte: Ana possui uma PPD e cometeu uma infração por conduzir, ó, com o braço do lado de fora. Rapaz, aqui tá de graça pra gente agora, ó. Mais fácil que isso, impossível, ó. Ana possui uma PPD e cometeu uma infração por dirigir o seu veículo com o braço do lado de fora. Nesse caso, Ana não perde a PPD na letra A, letra B perde a PPD, letra C perde a PPD se tivesse sido abordada, ou letra D só perde a PPD com infração gravíssima. Olha, se vier um negócio desse na sua prova de concurso, cara, você é um sujeito sortudo, tá vendo? Aqui na escolha aleatória caiu 2 em sequência, uma ajudou a outra, mas vamos lá. Olha, lá no artigo 148 do CTB, especificamente aqui no parágrafo 3º, nós temos a seguinte previsão, não é? Que o sujeito pode perder a permissão para dirigir se ele cometer uma infração de natureza gravíssima, se ele comete uma infração de natureza grave ou se ele é reincidente em infrações de natureza média. Então é motivo de perda da PPD. Só que existe um lapso temporal para que isso ocorra, né? Que são 12 meses. 12 meses aqui, entenda, entre a data de emissão e a data de vencimento da permissão. Se foi antes, 0, tranquilo. Tranquilo que eu digo em relação à perda da PPD. Se for depois de 12 meses da PPD, aí que tá tranquilo mesmo, ela tá com a definitiva, né? Foi antes do processo de captação, piorou, tem nada, não tem problema nenhum, tá certo? Então é isso. Aí aqui, o que acontece? A gente tá falando de infração dirigir com o braço lá de fora. Quem acabou de ver, lá no artigo 252, inciso 1 do CTB, que se trata de uma infração de natureza média. Uma infração de natureza média não perde a PPD. Aqui ele está dizendo, por exemplo, perde a PPD. Perde não, se fosse uma reincidência, sim. Se fosse uma grave ou uma gravíssima, sim. Perde a PPD se tivesse sido abordado, não faz diferença. Abordagem ou sem, infração média. É nesse contexto, viu? Pode ser que no outro contexto a questão da abordagem seja determinante aí, mas nesse contexto aqui não faz diferença. Letra D, só perde com infração gravíssima. Não, porque perde com grave também e perde com a reincidência em médias, né? Então seria motivo para perda também. Olha aí, questão boa para você acertar essa na tranquilidade, né? Não tem mistério aí não. E vale lembrar, né, de forma prática, que assim, essa perda ela não é automática, né? Ah, levei a canetada aqui, já vou perder. Não, tenha nervo, tenha calma. Ela perde, né, porque você ainda tem direito à defesa, recurso de segunda instância. Pode ser que o sujeito arquive a auto-infração e aí não tem se falar em perda de PPD, né? Enfim.
Mas tá aí respondido, letra A é a resposta correta. Bora para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, ó. O processo do candidato à habilitação ficará ativo no Detran por quanto tempo? Contados da data do requerimento do candidato. Olha, que é o seguinte, pessoal. Você precisa ter cuidado com esse tipo de questão, porque nós temos uma regra para ela e nós temos exceção, tá certo? A regra, ela tá aqui, ó, na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, que trata da questão do processo, especificamente aqui no artigo 2º. Se eu não me engano é o parágrafo 3º, mas eu sei que é no artigo 2º, tá certo? Mas eu vou deixar aqui, você depois você dá uma conferida. Se não for, você me corrige aí nos comentários. Mas é isso mesmo, tá certo? Eu lembro que o artigo 2º é o parágrafo 2º e 3º, mas acho que é o 3º. E aí ele fala do tempo do processo, né? O tempo de validade do processo. O processo vai ficar ativo por 12 meses, tá certo? O processo vai ficar ativo por 12 meses. Então você sabe que a resposta correta é a letra B. Mas cuidado para você não ficar procurando coisa que não tem que procurar. Veja, isso é a regra. Em razão de prorrogações que nós tivemos desde 2020 contra a pandemia, o que acontece ali? Foi prorrogado para o ano seguinte, quem estava com processo ativo foi prorrogado, quem estava prorrogado, enfim. Tanto é que a última prorrogação, e que deve ser a última, até porque tem que ser por conta de prazo de validade de exame médico, não é? Ocorreu em 2023 e tem agora até 2024. Você deve estar vendo esse vídeo aqui em outubro, quando saiu, não sei quando é, outubro de 24, que é quando a gente está publicando, eu não sei quando é que você vai estar assistindo, tá certo? Quem estava com processo de habilitação em andamento até o fim de 2023, ele teve esse processo automaticamente prorrogado até 31 de dezembro de 2024, tá certo? Então imagina lá, quem começou depois de 2024 é 12 meses, então perceba, é a regra, a exceção é para o pessoal lá que vem se arrastando o processo desde 2020. Então ele tem até 31 de dezembro de 2024 para concluir. Se não concluir, zero, começa do zero. Porque as normas, né, que eram umas portarias do então Denatran, hoje Senatran, que permitiam, por exemplo, o reaproveitamento de etapas, foram revogadas em 2022. Então não tem essa possibilidade de reaproveitamento de etapas. Então o cara tem que correr para se habilitar. Tá certo? Então, muito cuidado. A questão ela é muito objetiva nesse sentido. Ó, o processo do candidato à habilitação ficará ativo no Detran por quanto tempo contado da data do requerimento do candidato? 12 meses. Ponto. Ninguém está questionando aqui sobre houve prorrogação disso, daquilo, cara. Cuidado para não tentar fazer umas interpretações ali que não cabem, tá certo? Em questões desse tipo, né? A gente tem umas excepcionalidades no texto da lei por motivos muito específicos ali. Então aqui, ó, questão objetiva, 12 meses, tá certo? E aí, acertou as 3? Errou alguma? Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fica à vontade, ó, deixa aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.